focamos nesta noite a figura de um personagem muito citado por Carlos Bernardo Loureiro, quando, por ocasião dos seus trabalhos no Telma, na condição de encarnado, e agora está entre nós na condição de desencarnado, contrariando veementemente os religiosos, seguido pelos movimentos espírita religioso desta terra, que verbera na mesma linha de pensamento, onde espera a uns está à direita do Pai Todo-Poderoso. A outra linha é tida como suas filiais, verbera que o indivíduo, quando desencarna, vai dormir, aguardar o juízo final. E as seitinhas, segundo Carlos Bernardo, que é os centros espírita, atribui ele está em uma colônia. E na verdade, quem se baseia nesse movimento espírita científico, que foi realmente a doutrina codificada por Allan Kardec, baseado com o intelecto e a maturidade, psíquica dos seus orientadores espirituais, e está aqui entre nós. E isso deixou muito bem claro quando, assim, em O Livro dos Espíritos, deixou mencionado para o mundo inteiro que o mundo espiritual é o mundo primitivo e o mundo material era o mundo secundário. É o mundo principal, sobrevive independente, sobreexiste independente do mundo secundário, que é o mundo material. São dois mundos paralelos. Um deixará de existir sem afetar o primeiro. Então, se o indivíduo, na condição de homem, desencarna, passa a viver agora a condição de gente desencarnada, que é o espírito, e para mim é a mesma coisa, é gente como nós. A diferença está na dimensão existencial que ele se encontra. Logo, ele não precisa de estar em lugares isolados, nem no alto, nem embaixo, nem em cima, ou melhor, nem na frente, nem atrás. Porque o universo não tem baixo nem alto, lado nem fundo. Essa que é a verdade. Certo? Quando eu deixo o corpo vivendo a vida física na cama, que isso ocorre com todos nós por intermédio do fenômeno natural chamado sono, eu vivencio essa dimensão espiritual aqui mesmo,
É como os espíritos mencionou a Kardec. Eles são paralelos. Eu vivencio isso aqui mesmo. Eu não preciso ir para colônia nenhuma, nem para não sei lá onde é que falam, quando se refere lá no mundo espiritual, como que o mundo espiritual fosse em outro lugar. Eu saio do corpo, passo a vivenciar o mundo espiritual aqui mesmo. Questão de dimensão. Aí, ó, essa parede não é barreira para mim, as portas, grade. Não é barreira. O espírito penetra. A matéria não é barreira para o espírito. Né? Aí que Bernardo, uma certa feita, mencionou isso para a gente. Ora, eu perguntei aos espíritos como é que a gente, vocês espíritos, conduz um indivíduo de uma região para outra. Quando vocês mencionam que aonde está o espírito, lá está o pensamento. Onde está o pensamento, lá está o espírito. Ora, como é que eu posso pensar em algo que eu não conheço para lá estar? Aí os espíritos para ele, é fácil. Nós, quando necessitamos conduzir um espírito de outras regiões para trazer para aqui para atender, nós não precisamos botar em carruagem, puxar da cachorro, como André Luiz diz, cita em nosso lar. Não precisamos botar em aeróbios que vem flutuando no ar, segurado não sei o que, para conduzir para aqui. E muito menos amarrar em corda para esticar, como fala, para tirar das zonas umbralinas. Né? Amarrar corda para esticar, isso é fantasia, isso é maluquice. Sabe o que é que nós fazemos para conduzir o espírito para aqui, para ser tratado? Que condição não tem ele de vir só? Nós simplesmente induzimos o pensamento disso aqui a ele. Ele pensa nisso aqui, ele está junto com a gente. É assim que a gente conduz ele. E é justo isso que os espíritas, sobretudo brasileiros, não sabem. Por quê? Alijaram Kardec. Botaram Kardec à parte desse movimento espírita religioso que a gente vê por aí. E está sendo divulgado hoje aqui na nossa terra. Se Kardec está esquecido, imagine o espírito. Tudo é feito da mente. Existem duas coisas essenciais nesse movimento espírita religioso: o cérebro, que é essa caixa material, e a mente. A mente é criadora de tudo. O espírito não existe. Essa gente não fala em espírito. Eu acho que eles fecharam a porta das casas que se diz casa dos espíritos para eles. Eles não têm vez. Eles pintam e bordam, rolam e deitam nessas casas e ninguém o percebe. Tanto sim que não divulgam, não falam da sua existência. O processo obsessivo é um cancro no seio da sociedade humana, de todos os tempos, todas as épocas da humanidade. Sempre existiu, continua existindo e vai existir a interferência, o intercâmbio do ser invisível com o ser visível. Somos afins. Na condição de espírito encarnado, somos atraidores e atraídos por esses semelhantes. Negar isso, não admitir isso, é assinar um atestado de irracionalidade.
E os centros espíritas brasileiros, sobretudo esse movimento religioso que está aí, que criaram na condição de doutrina deturpadora da pureza doutrinária e científica desta doutrina filosófica, ela não conhece isso. Essa que é a verdade. Homens como este, Paul Gibier, são desconhecidos nesses movimentos. E Bernardo frisava muito o trabalho desse homem, merecidamente. Vamos aqui dissecar alguns comentários, fruto do labor intelectual, de uma inteligência elástica do criador deste livro, que é de Carlos Bernardo Loureiro, onde intitula-se Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisas. Paul Gibier nasceu em 1851. Era doutor em medicina, preparador do Museu de História Natural de Paris, na França. Paris, França. Cavaleiro da Legião de Honra e diretor do Instituto de Microbiologia de Nova York, Estados Unidos da América. Logo, um cientista. Os seus trabalhos sobre hidrofobia levaram-no à descoberta do micróbio da raiva. Haja visto que foi realmente uma personagem que deixou a sua marca de aprimoramento no seio da humanidade para todos os tempos. Quantas enfermidades, quantas dores foi erradicada com a descoberta deste micróbio da raiva. Deixou um legado para a humanidade. Esses trabalhos constam dos anais da Academia de Ciência da França, referente ao período de 1882 e 1884. Foi um dos primeiros no campo das pesquisas espíritas. Pesquisas espíritas, que os centrinhos espíritas brasileiros não conhecem. Inspirando-se, segundo ele, nestas palavras de Voltaire. Olha só que Voltaire também foi um grande pensador espírita. Quando se faz uma experiência, o melhor partido é duvidar-se por muito tempo do que se viu e do que se faz. Ao pensamento de um cientista em torno do seu próprio trabalho. Em sua obra Análise das Coisas, publicada pela FEB, afirma: guiei-me igualmente pelos sábios conselhos dados por meu ilustre mestre, Louis Pasteur. Desconfiai principalmente de uma coisa, da precipitação do desejo de concluir. Sei de nós mesmos um adversário vigilante e tenaz. Cuidai sempre de surpreender-nos em falta. Isso é de Voltaire. Assim procedeu o professor Gibier quando de seus memoráveis experimentos em torno
da fenomenologia espirítica. Somente depois que observei o fenômeno da escrita direta, segundo ele, pelo menos 500 vezes, foi que me decidi publicar as minhas pesquisas. Em 1900, Gibier submeteu ao 4º Congresso Internacional de Psicologia, ocorrido em Paris, uma memorável circunstanciado. Os resultados se obteve em notáveis sessões de materialização de espíritos que os centros espíritas brasileiros não conhecem, realizados em seu laboratório na cidade de Nova York. Eu estou falando aqui que é para frisar bem isso. Materialização de espírito, centros espíritas brasileiros não conhecem, principalmente os atuais. Nunca, tenho 31 anos de militância espírita nesta terra, nunca vi um centro espírita, com exceção dos institutos e do Telma. Porque eu conheço o Telma, Teatro Espírita, conheço o ICMEB, que é o Instituto de Ciência Espírita Maria Livina Borges, ao qual nós presidimos, e o ICBL, Instituto de Ciência Espírita, de Cultura Espírita Carlos Bernardo Loureiro, presidida por uma guerrita mulher com um M bem maiúsculo, Cristiane Amaral, do Amaral. São os únicos que eu conheço, que conhecem. Os demais, no. Porque eu pesquiso, investigo, nunca ouvi sequer essa gente que se diz os líderes religiosos nessa terra falar disso, muito menos apresentá-la com efeito de pesquisa. Olha, esse movimento espírita aí não sabe nem o que é obsessão, nem dessa obsessão eles fazem, e são obsidiados dia e noite. Não tem esse que não sofra influência. Influencia os espíritos em nossa vida. Segundo Kardec perguntou aos espíritos, de ordinários, são eles que nos dirigem, segundo os espíritos superiores. Influenciam de tal modo que de ordinários são eles que vos dirigem. Nega isto é abandonar a luz e ficar com as trevas. Porque as nossas pesquisas aqui nos mostram isso. Se alguém desconhece, se os centros espíritas brasileiros desconhecem, pesquise e verão. E verão. A luz foi posta para todos. Agora se estão botando uma vendazinha nos olhos para não enxergar o que está às nossas vistas, esse que é o pior cego. Problema de quem age assim. E é o que eu vejo nesse movimento espírita aí. A gente chega nesse centrinho aí, não se vê falar em espírito, não se vê falar em obsessão, não fazem desobsessão, não falam, quanto mais fazer, né? E nós assistimos quadros de obsessão nessas casas. Eu já tive a oportunidade de conversar com um obsessor aqui. Por que vocês não atacam essas casinhas aí que pregam essas bobagens? Sabe qual foi a resposta que eles me deram? Atacar o quê? Eles estão do nosso lado. Eu ataco é vocês que é contra a gente. Atacar o quê? Se eles estão do nosso lado. E gozou aqui da minha cara aí, ó. E disse mesmo, vê se eles falam desobsessão.
Vê se eles falam em obsessores. Eles falam em amor. É que o amor é o maior antídoto para todos os problemas do seio da humanidade. É a paz interior. É o conhecimento de si mesmo. Na verdade, ninguém conhece ninguém. Né? Então, longe ainda desse conceito de conhece-te a ti mesmo. É um tal de uma paz interior. Ó, o obsessor gozou com minha cara. Tu já viu quando é que tu está em paz interiormente? Tu está morto. Bote teu corpo em paz aí para tu ver como é que ele está. Está tudo parado aí. Ó. Tu já viu o coração funcionando? Bota para escutar aí, para tu ver como é que está essa confusão aí dentro. Tem paz aí dentro? Aí? Bote paz aí dentro para você ver. Não gozou com minha cara. E com razão. E tem razão. Que paz interior, pai. O que é paz? Busca-se paz, não sei aonde, nos encontros, acolá, ali. Paz é uma questão de conscientização do seu dever cumprido e correto consigo mesmo. Isso que é paz. Que é esse amor? O antídoto de resolução de todos os problemas, dos mais difíceis problemas que afligem a humanidade, é o amor. Qual é o conceito de amor? Quem passa para mim? Eu não sei. Eu só sei fazer amor. E acredito que essa gente também só sabe isso. Essa que é a verdade. O amor verdadeiro, ninguém sabe. Essa que é a verdade. E falam-se tanto desse amor. Falam-se tanto desse amor. Se assim fosse, quem é que não ama, né? Existiria doença? Existiria peste? Existiria criminoso? Miserável? O amor resolvia tudo. Não é assim não, meu amigo. A questão é outra. É como o próprio Leon Denis, os problemas aflitivos, moral da humanidade não está na educação imperada pelas instituições sociais, culturais, educacionais. É uma questão de educação do espírito, é uma questão de educação individual. Aí é que está a solução dos problemas aflitivos da humanidade. Fora isso, é pura fantasia. Essa que é a verdade. Servia-lhe de médium Madame Salmon. Em 1900, Gibier submeteu ao 5º Congresso Internacional de Psicologia, ocorrido em Paris, uma memorável circunstanciado os resultados que obteve em notáveis sessões de materialização de espíritos realizadas em seu laboratório na cidade de Nova York. Servia-lhe de médium Madame Salmon, que era profundamente examinada pelas senhoras dos médicos presentes às sessões. E olhe que essas criaturas, a exemplo de Eusápia Paladino, Florêncio Cook, essa outra foi muito pesquisada, Elizabeth, né? Elizabeth Esperance, já falei. E outras tantas que agora passou. Elas eram submetidas a um exame tão rigoroso
que essas auxiliares femininas fiscalizavam até as regiões inferiores dessas criaturas. Despia ela, botava em quarto isolado, despia, examinava tudo. Uma verdadeira tortura moral. A pedido desses pesquisadores, mandava essas senhoras examinarem elas, com receio de elas ter algo introduzido no seu corpo para ludibriar e mistificar os fenômenos. Você vê como esses eram rigorosos nas suas pesquisas, nas suas investigações. Materialistas, se todos eram, todos entraram na condição de incrédulos no seu laboratório de pesquisa, para pesquisar esses médiuns. E diga-se de passagem, a maioria dele com o objetivo de dar um grito de misericórdia aos fenômenos espíritas. Todos tiveram a certificação da realidade espiritista, a certeza da imortalidade, da existencialidade, do ser imperando o fenômeno chamado morte. Alguns se retrataram, publicaram o resultado das suas investigações e das suas pesquisas. E esses figuram ainda na pessoa de William Crookes, Gelei, Alberto de Rocha, o próprio Gibier, Camilo Flammarion, Bozano, Leon Denis, foi o campeão, foi o chefe, né? Contraditou muitos dos que se dizia averso a esta doutrina, na condição de Charles Richer, que deixou um legado muito bom dentro dos conhecimentos, das descobertas, dos fenômenos materiais, mas sobre os fenômenos espirituais ele foi uma negação, negou o tempo todo a existência do espírito, arrasou o médium, um ser excrescível, segundo ele. Infelizmente, é lamentável não ter outro meio de fazer a nossa investigação senão por intermédio desses amuletos, termos empregados por ele, segundo o livro dele, né, Tratado de Metapsíquica. Foi esse o valor que ele deu a esse instrumento que ele se viu para pesquisar e se certificar da realidade que ele negou o tempo todo. Nunca quis admitir, criava termos, sistemas, formas para querer explicar os fenômenos, né, Jane? Negando a existência do espírito. Lá pro finalzinho, cansado, achei aturdido com a consciência de tanto negar o ser imortal. Porque quando se nega, o espírito nega a si próprio. Ele deixou escrito lá para Bozano: o que julgávamos ser é verdade. Já não tinha nem mais importância, devido a inúmeras brochuras, livros que ele publicara negando o espírito. Essas singelas palavrinhas, afirmando agora lá no final da sua vida física, já não tinha mais significado. E tenho certeza, isso não serviu para aliviar a dor da sua consciência na negação do ser imortalista, regendo os fenômenos que eles e todos esses pesquisadores sérios pesquisaram. Em vista de Pierre Janet, Gasset e René Suder, ele se destacou.
Porque lá no finalzinho ele admitiu, e esses outros morreram negando. E pior, morreram todos obsidiados. Aí que Cristiane fala, né? A cara de Charles Richer de um alto obsidiado. E ela tá certa. Olha pra cara dele pra você ver. Deve ter o retrato dele ali. É isso mesmo. Você olha, você vê a cara de alto obsidiado mesmo. De tanto negar o espírito. Colocavam-na em uma caixa metálica com cadeado, colocava o médium, ficando a chave com Paul Gibier. Não só ele, como tantos outros pesquisadores também fizeram isso. Acorrentavam e metiam no cadeado. A maioria deles faziam isso, julgando que era o médium que produzia aquele fenômeno. A fiscalização era rigorosa, a fim de se afastar qualquer indício de fraude, o que jamais ocorreu. Quanto ao Dr. Carlos Embaçaí, em O Espiritismo à Luz dos Fatos, foi outro defensor assíduo, incansável do espiritismo científico nesta terra, com luz suficiente para verificar o que se passava no laboratório. O Dr. Gibier e seus colegas notaram diversas aparições, variando na forma, no talhe e até na voz. Foram vistos vários fantasmas de crianças. As formações ectoplasmáticas, à semelhança dos descritos por Charles Richer, surgiam gradualmente à vista dos observadores. Elas se operavam diante dos assistentes. As formas vaporosas iam se condensando até tomar o aspecto de corpos vivos, que se deslocavam, andavam, falavam e apertavam a mão dos observadores, enquanto a médium jazia desacordada e visível à luz do laboratório. Interrogados os espíritos, eles se diziam personalidades que já tinham passado pela Terra. Houve um fenômeno de passagem da médium através da porta da gaiola. Este fenômeno, relata Gibier, um dos mais intrigantes que pude observar no decurso das experiências feitas com a senhora Salmon. Lembra o caso de John Bonner com a médium Henry Slade, no qual se produziu a passagem de objetos materiais inanimados através de objetos da mesma natureza. No nosso caso, porém, tratava-se de uma matéria inanimada atravessada por um corpo vivo. Depois da passagem da médium através da porta da gaiola, a gaiola em que ela estava presa, os assistentes verificaram que a grade estava quente. Pela minha parte, devo declarar, segundo Gibier, que toquei com muita atenção as malhas da grade e a barra de madeira que a médium acabava de atravessar. Essa gaiola de porta fechada, essa médium atravessou por aí, com as portas fechadas.
e a sua temperatura me pareceu algo inferior à da minha mão, segundo Gibier. Nestas observações, não pretendo deduzir consequências que refutem o que os assistentes observaram, visto que, desejando conferir valor ao testemunho dos sentidos, não devo tirar o deles. Se atentarmos às experiências dos doutores Becquerel, Curie, Maria Curie, né? Rutherford, ganhadores do Prêmio Nobel, acerca da luz e dos raios Reuter, vemos que as moléculas da matéria dissociada da matéria imaterial podem atravessar os obstáculos mais materiais, porém aqui nos achamos afastados da força que faz passar os corpos materiais e vivos através da matéria, sem deixar vestígio de sua passagem, fora cuja natureza das pesquisas psíquicas tendem a conhecer. Sob a influência de que força se podem produzir semelhantes fenômenos? Sugerido pelo conhecimento dos fatos psíquicos análogos e esperando obter esclarecimento por parte mesmo de seus autores, interrogamos Allen, espírito controle da sessão, é o que nós, os centros, os espíritos chamam de mentores, né? Os mentores espirituais e tal. Eles aqui chamavam de espírito controle, esses pesquisadores, esses espíritos responsáveis pelos trabalhos realizados na casa, como todos nós temos o nosso espírito controle, né? Ele é o responsável espiritual pelos trabalhos da casa. Que me respondeu da seguinte maneira: pergunta, foi você que fez com que a médium saísse da gaiola fechada? Resposta: fomos eu e os demais espíritos, porque me ajudam nas manifestações. Olha o que o espírito controle respondeu. Fomos eu e os demais espíritos que me ajudam nas manifestações. Significa dizer que o espírito, esse espírito controle, ele não operava sozinho. Ele tinha uma equipe de trabalhadores, conhecedor para produzir esse fenômeno. Pergunta: de que maneira procedeu? Essa é a natureza do investigador, do homem sábio. De que maneira procedeu? Resposta: decompomos a matéria e a recompomos imediatamente. A maneira como o espírito fez a médium sair de dentro de uma gaiola com as portas fechadas. Gaiola essa que foi colocada ela ali dentro, pela porta aberta, trancaram com cadeado e botaram o cadeado no bolso. O espírito tirou ela dali sem precisar abrir essa porta. Desta forma, esta matéria que o espírito pode atravessar qualquer indivíduo aí nessa parede e parecer do outro lado, ele simplesmente decompõe essa matéria e recompõe ela novamente, sem causar dano na sua decomposição anatômica. Tive conversando com um pseudo sábio: mas é impossível que uma matéria atravessar outra matéria, porque a decomposição da estrutura anatômica, uma destruição da estrutura anatômica desta matéria. Ele desconhece isso, né? Que o espírito é o grande potencial criador da natureza. Tudo eles podem, com o consentimento dessa causa criadora, que é Deus. É por isso que ele é considerado o princípio inteligente do universo. Essa foi a definição que eles mesmos deram a Kardec.
que é o espírito? Segundo Kardec perguntando a eles, aos espíritos tutelares da codificação desta doutrina científica. Eles responderam: o princípio inteligente da natureza. Logo, se o espírito é o princípio, tem que ter uma causa criadora desse princípio. Deus, o Pai, causa criadora de tudo que há no universo. Certo? Então esse espírito esclareceu há pouco Gibier que ele decompunha essa matéria e recompunha novamente. Pronto. Agora, para fazer isso tem que ter conhecimento. Não é todo espíritozinho, sobretudo brasileiro, que vai fazer isso, né? É óbvio. Brasileiro, então, que só sabe o que é carnaval e só conhece esse Deus dos hindus, Abraham. Ainda bota apelido, a loira suada, chama ela de loira suada. E tem como consequência, como o Cristiane fala, né? Os murros na cara da mulher em casa quando chega embriagada, coitada, como sofre, né? Isso quando chega, porque a maioria das vezes acaba disputando os becos podres de mijo com os cachorros, né? Entre os ratos e barata, e vomito lambido até a boca pelos cachorros. É o que a gente vê na rua aí constantemente, jogar pelos campos. É resultado dessa associação das louras suadas, conforme eles falam. Isso é para bico de brasileiro? É por isso que esse movimento aqui está aí, né? Desestimulado, desacreditado. Ora, se fala em associação de ideias espírita, associar-se com a ideia de religiosos, se associar. Deus do céu, que valor espírita teve e tem na boca de protestantes e religiosos que atribui a gente espírita como diabo? Eu sou tratado assim. Eu não estou mentindo. Eu sou tratado assim por eles. Eu sou diabo, eu sou cão, sou capeta, sou satanás, sou diabo, sou demônio. Sou tudo porque sou espírita. Como é que eu vou me associar a minha ideia com ele? Ele aceita espírito. Os religiosos sabem o que é espírito, sabem o que é imortalidade, sabem o que é reencarnação, sabem o que é obsessão, sabem o que é esse intercâmbio que nos surra todo dia e toda hora. A influência espiritual de espírito de espécies inferiores que a nossa, que nos surra todos os dias, conforme eu assisto por aí. Que diga os partidaristas da citada loira suada, né? Eles usam essa loura sozinha, é? Pois é, minhas pesquisas me mostram. Eu tenho aqui um retrato. Para quem tem dúvida, me procure que eu mostro. Um indivíduo no bar e tiraram uma foto. Tá lembrado? Aquela foto? E o sugador do néctar da Brahma ao lado dele, ó, dente canicando, sorrindo, bebendo junto. E eles não acreditam. Está aí o motivo de muitos. Eu vejo, isso é que eu ouço. Eu vivo no meio de criaturas dessa natureza, no meu trabalho. As segunda-feiras, que é rotulado o dia da preguiça, chegam lá contando o sucesso que fizeram nos bares. Aí que me disse assim: rapaz, eu estou com medo de fulano. Eu disse: por quê? Rapaz, eu não vou mais pro bar com ele não. Por quê, rapaz? A gente foi para o aniversário de um colega aqui, chamou a gente, eu lá botaram umas bancas lá, começou a beber.
Daqui a pouco a P levantou assim, pegou mesmo. Queria levantar a mesa, rapaz, com tudo, e rapaz, a gente correu, rapaz, falou, peraí, rapaz, o que é isso, rapaz? Rapaz, parece que ele estava irradiado, você disse que ainda parece. Rapaz, o cara estava irradiado, foi um negócio ruim que pegou ele. É assim que a gente falou pra mim. O cara, rapaz, deu aquele negócio assim, e queria levantar a mesa com todo mundo sentado, e os copos, as mesas, rapaz, a gente segurou ligeiro, a gente pegou ele, botou no carro e levou ele para embora. A gente não deixou mais dele lá, senão ele ia quebrar ele no pau lá. O que é isso? O obsessor do bebendo junto com ele já estava apavorado, já queria levantar a mesa mesmo para poder virar o pau ali. E é isso que acontece. Tem muitas dessas mesas de bares que de um nada saem as garrafadas, as mesas de cadeira para o ar. O que é isso? Quantos eu ouço lá? Rapaz, tomei 4 garrafas e não fiquei embriagado. Claro, ele não bebeu sozinho. Quem é que aguenta beber 4 engradados de cerveja e não se embriagar? Me diga aí. Por que isso acontece? Porque a substância etílica que está nessas garrafas, nesses copos de cerveja ingeridos nesse organismo, é óbvio, foi extraída dali por intermédio dos obsessores que estão sugando com ele. O que importa para o obsessor não é o líquido, é a substância etílica que está nessa bebida. Estou citando a cerveja que é mais leve, né? Para não citar as demais drogas, né? E tudo para mim é droga. Fugiu, levou o indivíduo a sair do seu controle normal de consciência, é uma droga. Muito embora essas duas sejam socializadas, a bebida e o cigarro. Só atribuem, né, as drogas as mais pesadas, mas para mim todas elas são. Até porque embriaga, prejudica a saúde física, psíquica, mental, emocional e dá prejuízo aos cofres sociais. O que hoje as estatísticas estão mostrando. O prejuízo físico que o cigarro e a bebida causam na decorrência de doenças como tuberculose, câncer e uma infinidade de tantas outras. Vive com os olhos vedados quem quer. Paciência. Vamos lá. De que maneira procedeu? Resposta: decompomos a matéria e recompomos imediatamente. Pergunta: foi a matéria da médium que se desmaterializou e foi reintegrada ou a da porta? Resposta: naturalmente a da porta. A matéria viva não a podemos desmaterializar, ao passo que nos foi fácil desmaterializar e reconstituir a porta da gaiola. Esse é o espírito falando para ele. Aí levanta uma dúvida, e ele foi inteligente e tirou essa dúvida. Olha, você vai ver. Pergunta: você está certo de que a matéria viva não pode ser desmaterializada? Conheço o caso em que esse fenômeno se produziu. Bom perguntador, né? A altura de Kardec, que era um exímio, interpolador desses grandes sábios da humanidade. É provável que Poggier se referisse ao processo de desmaterialização de Elizabeth Compton, pesquisada no Canadá pelo coronel Henry Stell Ocott, outro gigante das pesquisas. E essa médium, Elizabeth Compton, também grande médium de fenômenos de materialização, de transporte, né?
Resposta: sem dúvida, tem razão. Isso é o Espírito respondendo a ele. Sem dúvida, tem razão, mas eu ignoro isto. Esse Espírito foi realmente sincero. Ele não sabia como fazer essa desmaterialização da matéria viva, porém da matéria inanimada, que é essa matéria. Certo? Porque isso também é conhecimento que não é para todo espírito. Né? Os espíritos que estão mais afim, mais a menos ligados a esse conhecimento, são espíritos versados na química e na física. Eles têm mais condição de fazer esse trabalho de desmaterialização dessa matéria organizada. Certo? Tem que ter esse conhecimento. É por isso que nem todos os espíritos têm condições de fazer a desmaterialização da matéria viva, e sim dessa matéria. Quando sabe que também não é fácil ele fazer essa decomposição e recomposição dessa matéria. Certo? Pode estar certo de que temos muito a aprender. Resposta de acordo com os ensinos de Kardec. O Espírito respondeu à altura. E que nós, desencarnados, ficamos muito satisfeitos quando podemos receber algum ensinamento dos encarnados. Só, meu filho, que não pode ser brasileiro, viu? Se você ficar atrás de ensinamento de brasileiro, você não vai para lugar nenhum. O brasileiro só sabe o que é samba, é carnaval. Aí são expertos. Já desse eu ouvi me dizer, um médico passou e viu um dos nossos vizinhos olhar pra gente quando passaram. Não sei como é que acredita nessas maluquices. Se referindo a isso aqui. Se referindo a nós em relação a isso aqui. É óbvio. Para ele isso aqui é maluquice. Como para mim é maluquice. Conhecer todos os rótulos da bebida que ele usa. Eu não conheço um. Ele conhece todos. Se der a conversar com ele, para saber os rótulos das bebidas que existem, se ele não diz uma por uma, faz parte, né, dos seus ideais. Então, para ele, isso aqui é maluquice, né? Não conhece. Como eu não conheço os rótulos das bebidas existentes que ele usa. Eu vou queimar minha pestana com um indivíduo desse? Nem que fosse por prova nem expiação. Eu queria. E não é fácil sofrer uma prova dessa, meu amigo. Tá ao lado 24 horas com um burro que não entende nada. Você quebra a cabeça, pega a cabeça dele, abre com um bisturi, bota o conhecimento, costura e sai. Ele tira, descostura que você botou e tira o que está lá dentro. Não é brincadeira não. Existe no seu mundo, grande número de pessoas que se acham mais adiantadas do que alguns espíritos de nossa esfera, segundo o espírito se referindo a Paul Gibier. Certamente está se referindo a Paul Gibier e tantos outros, né? Não está se referindo a brasileiro. Porque brasileiro desconhece a si próprio. Negar o espírito, não admitir o espírito, é não admitir a si próprio. Ora, se não admite a si próprio, vai admitir mais a quem? Para eu admitir o Criador de mim mesmo, eu tenho que crer em mim. Se eu não creio em mim, vou crer em quem me criou. Não é verdade? Se eu ainda não compreendi aquilo que Jesus disse, não buscai Deus em casa de pau nem de pedra, buscai em vós mesmo. E de fato, isso tem uma conotação altamente científica. Se a gente for tirar, para desdobrar isso aí, a gente vai ver
E Deus está realmente em cada um de nós. Cada um de nós está Deus funcionando, exercendo a sua funcionabilidade em cada um de nós. E é por isso que Ele ama a todos de igual para igual. Não há distinção para Ele. Certo? Pronto. Ah, mas tem muitos aí feios, outros mais bonitos, um torto, outros são, um doente, outros aleijado. Por que isso? A lei do merecimento e desmerecimento, que é uma lei natural criada por Ele. E Ele não derroga suas leis. Essa que é a verdade. Doença e saúde não é sorte nem desacerto. É merecimento e desmerecimento. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Aí quando eu vejo muitos indivíduos, pego um indivíduo aí torto, aleijado, com aquele carinho todo, churumingando de pena. Oh meu Deus, como é que pode fazer uma criatura desse estado? E lamentando, como que Deus fosse culpado daquilo. Eu simplesmente, olha, se você remontasse o passado dele, tu tomar até nojo. Se você remontasse o passado dessa criatura aleijada que tu está vendo aí, com essa penúria toda que você se encontra ali, você tomava até nojo. Você ia ver e descobrir o que foi que levou a ele a nascer naquele estado. Não foi falta de sorte, nem desacerto, muito menos castigo de Deus. Deus castigar seus filhos, para quê? Né? Não fala, é castigo de Deus, olha, que Deus é esse? Mas, paciência, né? É a ignorância imperando a criatura. Fazer o quê? E observa, Gibi. No tom dessas palavras não pude perceber o menor laivo de ironia. Claro, o espírito foi sincero. A verdade é que os espíritos sinceros e honestos se portam de maneira com que se portam ela, que é o espírito mentor desse trabalho. Enquanto os presunçosos agem imbuídos de vaidade e de hipocrisia. Isso é o que tem muito aqui no Brasil. São os pseudos sábios de que Jesus falou. E mais tarde, o ilustre mestre de Lyon, quem é ele? Denis Hipólito Leon Rivai, Allan Kardec. Em seguida, Gibier admite que o espírito respondeu corretamente, quando afirmou que na passagem do médio através da gaiola, não foi o corpo vivo que se desmaterializou. Passamos mais uma vez a palavra ao Dr. Gibier. Em 1886, quando publiquei, isso segundo ele, em 1886, quando publiquei o resultado de minhas investigações sobre certos fatos psíquicos, sabia muito bem o que me esperava. Como prova, o prefácio que fiz nessa época, ele se refere à obra de sua autoria, Espiritismo ou o Faquirismo Ocidental, que é esse fenômeno que a gente vê por aí, o indivíduo mediunizado e pega uma faca enferrujada, o indivíduo com um tumor lá, corta com esse ferro enferrujado lá, o bisturi qualquer, limpa ali, tá? Faz aquela cirurgia e o indivíduo fica bom. Isso aí não é um fenômeno, não é uma cirurgia espiritual conforme atribui. Conforme atribui. Porque a cirurgia espiritual não depende de corte, de medicamento, de anestésico, de nenhum objeto cortante. Esse tumor que foi extraído dali por intermédio desse espírito, mediunizado com esse médium, conforme a gente está cansado de ouvir e saber, é um trabalho de natureza espiritual muito esdrúxula. A medicina espiritual, esse espírito não conhece. Esse espírito está ali com todo sentimento de amor, fazendo esse trabalho a esse irmão sofredor.
É um trabalho de bem que está fazendo, tudo bem, mas não é uma cirurgia espiritual aí. Isso aí, Paul Gibiot denominou de faquirismo ocidental. O espírito simplesmente tem um conhecimento da medicina material, utilizou daquele instrumento para cortar e fazer cirurgia. Claro, ele conhece, mas ele desconhece a medicina espiritual que independe desse compêndio material. Já houve caso aqui do espírito fazer uma cirurgia de uma criatura que estava cancerígena, com a ferida aberta, e em interrogação ele passou para a gente o que foi que ele fez para erradicar aquele tumor dali, aquela enfermidade. Simplesmente regeneramos as células que estavam degeneradas, causando sofrimento, denominado câncer. Cicatrizou-se e o lugar nem vestígios de corte tinha, e no entanto não usou nada absolutamente. Isso é conhecimento. Esse que é o conhecimento da medicina espiritual, que nem todos os espíritos conhecem. É bom que se diga, certo? Então, quando vocês quiserem fazer suas cirurgias espirituais com cacumbus, com sei lá o que das quantas aí, vai, não me chame, eu não vou lá, eu não quero essa cirurgia comigo. Eu não vou não, viu? Filho, meu corpinho para qualquer espírito meter o cacumbu cortar não, viu? Eu fico com os meus espíritos que conhecem muito bem, faz, não precisa de ir lá não. Eu estou muito feliz aqui. Eu já vi criatura dizer para mim que você saiu daqui porque foi fazer uma cirurgia espiritual, de vá com Deus. Vá com Deus. Segundo ela, a irmã dela apareceu com um câncer no útero e ia procurar um centro que fazia cirurgia espiritual. Olhe que ela vinha aqui, me chamou e me disse isso. Eu disse, pronto, estou ferrado, não vou dizer nada a essa criatura, que eu sei, apesar de pouco tempo que ela veio aqui, não absorveu nada do que a gente pregava aqui. Então vá com Deus, meu irmão, vá mesmo, vá. Fiquei quieto. Se fosse pedir, perguntar o que ela veio fazer. É melhor que vá mesmo, está aqui me perturbando. Tá absurdo aqui me perturbando, meu irmão. Vá mesmo, vá com Deus. Não entendeu nada. Apesar de ter muito pouco tempo aqui, só veio meio fazer uma visitinha, ficou uns 2 dias, depois me contou que ia fazer isso. Já vai com Deus, vai com Jesus. Nada disse nem vou dizer. E se pudesse afastar, melhor ainda. É um mesmo para estar aqui me perturbando. Essa que é a verdade. Lamento dizer isso, mas é uma verdade. Aqui não é lugar de médium cabeçudo. O médium que vem para aqui, na condição de médium, receou de receber o espírito, não quer receber o espírito, esse médium aqui não vai se adaptar comigo. Não quer submeter aos trabalhos de desobsessão. Tem medo de espírito? Bom, isso não é médium para trabalhar comigo. Os médios para trabalhar comigo têm que ter uma certa linha de entendimento, para poder a gente se dar bem. Caso contrário, não vai se adaptar aqui. Certo? Não é lugar para ele. Todavia, julgava que não seria preciso 15 anos para a verdade vir à luz. Esquecia-me de que a verdade é eterna e que 15 anos não são sequer um instante para o que dura sempre. A verdade tem tempo para esperar, mas nós, pobres mortais, efêmeras materializações que somos, e alusão aos que parecem, ao psicodinamismo de Gelei, temos, por certo, algum direito de estar impaciente quando sentimos a vida escapar-se de nós como água na mão de quem busca segurá-la. Quando, por ter problemas, um fato, porque julgávamos saber que existia, fecharam-se diante de nós as portas do caminho que nos parecia destinado, e até os nossos mestres, colegas e amigos mais
prezados deram ouvidos a baixezas calúnias, ou as baixas calúnias, e afastaram-se de nós. Olha aí, exemplo desse que eu citei aqui. É melhor que se afaste mesmo. Né? Não, as casas sérias, elas sofrem mesmo. Essas criaturas não dão moleza. A incompreensão é o pior inimigo do indivíduo que conhece. É aquela questão, você abre a cabeça do indivíduo, cabeçudo, bota o conhecimento dentro e fecha para ele não tirar. Você dá as costas, ele abre de novo e tira. Não deixa, é brincadeira. Guardadas as devidas e necessárias proporções, passamos por dissabores e incompreensões de parte dos próprios amigos. GB, você passou de ver, eu estou passando de parente. Eu passo de parente, meu filho. Daqueles que comeram, beberam, mesmo copo, mesmo prato. Hoje me tomam como um demônio. Quanto o nosso Dom Quixotismo nos leva ao auxílio de nos fazer passar estes 15 anos longe da pátria. Paul Gibier passou esse tempo em Nova York, e de quanto ele serra de caro para nós, temos por certo, repito, alguns direitos à impaciência, mas enfim, é chegado o momento em que temos a satisfação de ver a avalanche dos fatos engrossar todos os dias. O que ontem não passava de um foco apenas incompreensível ou imperceptível, vai irrompendo vigorosamente no campo da ciência. Devo fazer aqui uma pausa. Acabo de falar em ciência. Estamos autorizados a introduzir nela o estudo destes fenômenos. Em outros termos, não deveríamos evitar que a ciência oficial se manifestasse assim com a ciência oculta? Em resposta a esta objeção que fora feita ao autor de análise das coisas e análise das ciências psíquicas e psicológica experimental, declarou, em resposta a esta objeção que fora feita ao autor de análise das coisas, análise das ciências psíquicas e psicológica experimental, declarou: a química e a física foram outrora ciências ocultas. Quem fala hoje de ocultismo em física ou química? Que antigamente era mistério. Né? O nome de Paul Gibier se inscreve entre os mais importantes pesquisadores da fenomenologia mediúnica, figurando assim ao lado de Ernesto Bolzano, William Krug, César Lombroso, Notis Akisakov, Gabriel Delane, Leon Denis, tantos outros, apóstolo da verdade, a verdade do Espírito. Concluímos, isso aqui é de Bernardo, estes arrazoados sobre o notável microbiologista, transcrevendo o trecho do discurso que proferiu na cidade de Havana à comunidade médica de várias partes do mundo reunida em congresso. O sábio, que procura a verdade por si e para o bem geral, contempla as coisas do alto, aplica-se a reduzi-las às suas verdadeiras proporções, considerando a imensidade do tempo e do espaço. Sabe, enfim, que não passa de uma das células solidárias desta grande personalidade coletiva que se chama humanidade. E é por ela que luta e sofre, sendo preciso sem preocupação de recompensa, coisas que os religiosos não sabem fazer, né? São mercenaristas. Nos primeiros dias do mês de junho de 1900,
os jornais de Nova York noticiavam que Paul Gibier acabara de falecer num acidente a cavalo. A gente fica por aqui. Vamos para a segunda página dos trabalhos da luz.